E neste vídeo eu quero apresentar para você esse livro que é considerado um dos principais guias para quem quer começar na arte do desenho. Ele apresenta fundamentos muito básicos de construção, de percepção visual e tem tudo a ver com o nosso curso. O livro é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. Eu vou folheando as páginas enquanto eu comento um pouco sobre a abordagem do livro, as técnicas e exercícios que ele apresenta. Então, esse livro é considerado um clássico aí para quem quer aprender a desenhar. Inclusive, tem alguns exemplos aqui no livro de alunos que começaram a desenhar assim do zero e tiveram uma evolução bem significativa. Basicamente, o que o livro traz é o seguinte: é esse conceito de que o cérebro, ele, por ser dividido em dois hemisférios, lado direito e lado esquerdo, cada hemisfério vai ser responsável por uma função específica. No caso do lado esquerdo e lado direito, eles ficam divididos entre o lado racional e o lado criativo, sendo o lado racional o lado esquerdo e o lado criativo o lado direito. E pelo que ela apresenta, o lado esquerdo ele acaba sendo predominante, ele domina a maior parte do tempo sobre o lado direito. E alguns exercícios que ela propõe servem para justamente você anular o lado esquerdo e conseguir acessar o lado direito. Eu separei uns trechos para ler para você que exemplifica bem essa abordagem que é apresentada no livro. O que isso tem a ver com aprender a desenhar? Pesquisas sobre aspectos da percepção visual nos hemisférios cerebrais indicam que desenhar uma imagem realista, complexa, partindo de uma forma percebida, é principalmente uma função do hemisfério direito. Afinal, a linguagem domina. O hemisfério esquerdo verbaliza, analisa, abstrai, calcula, marca o tempo, planeja procedimentos passo a passo, faz afirmações racionais baseadas na lógica. No modo D visual, que seria o modo de acesso do hemisfério direito, vemos coisas existentes no espaço e como as partes se juntam para formar um todo. Ao ativar o hemisfério direito, usamos metáforas e soluções imagéticas e criamos novas combinações de ideias e novas maneiras para abordar problemas. Às vezes, o modo visual capta coisas que o modo E, que no caso seria o modo esquerdo, do lado esquerdo do cérebro, não consegue, especialmente informações contraditórias ou ambíguas. Ou seja, quando a gente leva em consideração, por exemplo, aquele exercício de procurar imagens nas nuvens ou considerar espaços negativos, isso é um ato que o lado esquerdo, que é o lado mais racional, não consegue. Ele pensa de uma forma muito lógica, enquanto que o lado direito ele é mais criativo, ele consegue pensar nessas soluções imagéticas. Por isso que quando a gente acessa esse lado, a gente consegue ser mais criativo, a gente explora um lado que geralmente é pouco acessado. E ela apresenta alguns exercícios para a gente acessar esse lado direito do cérebro. Um deles é o desenho de ponta cabeça. Porque como ela trata aqui no livro, a gente costuma dar nomes a certos símbolos, e por exemplo, a boca, dos olhos, e quando a gente nomeia essas partes e a gente vai desenhar, a gente acaba acessando esses símbolos. Por isso que ela diz que você tem que apenas considerar como linhas, como espaços e não dar nomes. Quando a gente inverte a imagem, a gente não consegue acessar esses símbolos, porque a gente está acostumado a ver as pessoas na posição normal, não de cabeça para baixo. Então esses símbolos, eles são anulados e aí a gente precisa usar esse lado criativo, que vai perceber espaços, vai calcular linhas, calcular ângulos e assim por diante. Portanto, quando a gente faz um desenho de observação, por exemplo, o que acaba acontecendo na maioria das vezes é o seguinte: o seu desenho, se você não estiver atento, ele vai ser uma mistura do que você está observando com o que você tem de ideia de símbolo daquela imagem. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um rosto, todo mundo tem uma ideia do que, como que é um olho, de como que é uma boca. Todo mundo sabe. A pessoa vai desenhar toscamente do jeito dela, mas todo mundo tem uma simbologia de como é um ícone de um olho, de uma boca, de um nariz. E a gente que é mais apto a desenhar, a gente tem também meio que um padrão, um standard para cada símbolo desse. E quando você desenha, o que acaba acontecendo é uma mistura desses dois. Parte do que você está observando com parte do que você tem de simbologia. O grande lance é você saber neutralizar isso e se atentar apenas ao que a imagem está apresentando. Então, essa forma que ela apresenta com o lado direito, acessando o lado direito, é justamente para a gente conseguir
olhar a imagem e, através dessas soluções criativas, que é o grande forte do lado direito do cérebro, é que a gente consegue fazer essas medições de uma forma melhor. Então, quando a gente inverte a imagem, fica muito mais fácil, porque a gente não consegue acessar esses símbolos. E ela, inclusive, traz um exemplo aqui, ó. Esse foi feito normalmente, né, e o de baixo foi feito de cabeça para baixo. Olha a diferença que teve na qualidade, né? Muito mais, tentar aproximar um pouco mais para você ver. Esse de cima foi feito olhando normalmente e o de baixo feito olhando de cabeça para baixo. Você vê que está muito mais próximo, justamente porque dessa forma você não consegue acessar. Você zera e aí você é obrigado a meio que usar o lado direito do cérebro, o modo D, como ela chama aqui. Isso caiu um pouco por terra. Hoje a gente sabe que, na verdade, os dois lados trabalham simultaneamente, mas ficou meio que consolidado isso, que um lado ele vai ser mais predominante, né? O livro trata sobre espaço negativo, percepção de bordas, perspectiva, percepção de espaços. Tem uma parte dedicada também ao desenho de rostos. Aqui, por exemplo, é Percebendo Bordas. Então, é um livro bem interessante para quem está iniciando sua carreira como desenhista, ou até mesmo para quem nunca se dedicou a essa área do desenho de observação, a cópia, porque com esse material você vai ter mais fundamentos assim básicos de construção. Ó, percebendo relações, ela explica como você relaciona linhas, espaços, ângulos. Fala também sobre a questão de sombra e gestalt. Eu vou ler um pedaço aqui para você. Pesquisas sobre o cérebro indicam que o hemisfério direito, além de perceber as formas de certas sombras, também é especializado em extrair sentido de padrões de sombras. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente só vê sombra, basicamente. A gente não vê muito detalhe, mas essa organização das sombras a gente é capaz de identificar a imagem. Isso é o princípio também da Gestalt. Então, ela vai trazendo outros exemplos. Aqui eu não vou conseguir me aprofundar muito no livro, mas é mais uma ideia para apresentar para você um material que vai te ajudar, também te auxiliar a desenvolver essa parte perceptiva, porque é considerado um dos livros principais para quem quer aprender desenho, que está no começo. Ela traz diversos exercícios interessantes para você fazer ele de uma forma prática. Acompanhe os capítulos e pratique os exercícios que ela apresenta. Dessa forma que a gente consegue aprender de verdade, e não apenas lendo e olhando. Quanto mais prático for o estudo, melhor para a gente. E claro que assim, cada livro ele vai trazer uma abordagem específica. Não existe um livro que resolve todos os problemas, né? A gente precisa ter isso em mente, que aqui vai trazer um certo conceito, vai resolver uma questão, em outro livro você pega e aprende uma outra parte, e assim a gente vai somando aí esses conhecimentos conforme a gente vai estudando através de livros e cursos. Não existe nada mágico que vai solucionar tudo, mas a proposta que o livro tem traz uns conceitos bem básicos de desenho que estão muito alinhados a essa questão perceptiva. Você vai ser capaz de desenvolver bem se você colocar em prática todos os exercícios que ela propõe. Então fica a recomendação, é um livro bem acessível, tem várias edições dele já, é um livro bem conhecido e para você somar aí ao teu repertório de estudos, principalmente nessa área da percepção.